Olá, boa noite, ótima noite para você. Como que você está? Espero que você esteja muito bem. Eu estou bem, gente. Estou muito alegre, é sempre uma alegria poder estar aqui falando uma palavra de vida, primeiramente ao meu coração, não é? E depois ao teu. Assim se torna a vida, não é? Quando essa palavra já chegou a mim, já me mexeu, já fez um efeito transformador em minha vida, com certeza ela será vida em você. Também tem a sua participação, não é? Basta você querer. Porque é assim aquilo que a gente comunica, não é? Até mesmo na palavra de Deus, não é? É uma revelação, mas tem a nossa parte, basta que a gente creia, que a gente queira colocar em prática, né? Não é só escutar, comer de pronto, não é? Tem que aí ter todo um processo para que essa palavra seja vida aos nossos corações, tá bom? Vocês estão me escutando bem? Espero que você esteja me escutando, espero que você possa estar bem. Se aconteceu alguma coisa hoje, nesse dia, né, que saiu assim, não se ficou muito bem, não é? Teve um estresse, teve um desconforto, notícias ruins, não é? Mas creia que Deus está com você, porque Deus é aquele que tem o controle de tudo, ok? E Ele tem sempre um plano, um propósito na nossa vida, então nada acontece à toa, não é? Tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então você fique esperto, fique ligado, tá? Fique quietinho, espera que Deus já já vai trazer solução para o seu problema, vai trazer as respostas, ok? E vai colocar tudo no seu devido lugar. Mas você precisa se perceber, precisa ver, não por quê, mas geralmente é o para quê, não é? Para que ele está fazendo isso, não é? Para que está acontecendo isso na minha vida, que eu estou passando por isso? Geralmente é para nos tratar, nos transformar, nos fazer pessoas melhores, porque Deus é Pai, e um Pai ele é bom, ele nunca quer dar nada de ruim para os seus filhos, ele não tem prazer em nos ver sofrer, não é? Deus fala que ele passa as nossas lutas, ele nos assiste, passa juntinho com a gente, tá bom? Então, tem sempre um propósito nisso tudo, tá? Depois você me conta. Então tá, gente. Hoje eu quero falar sobre misericórdia, compaixão e pena. Esses três sentimentos, quais deles te habita? Quais deles você costuma ter mais, sentir mais? Não é? Você sabe qual desses sentimentos, o que significa? Não é? É muita gente, né? Algumas pessoas os quais eu atendo e faz mentoria comigo, fica uma confusão, não é? Acha que misericórdia e compaixão é a mesma coisa, não é? E a gente tem que tratar, tem que explicar. Então hoje eu resolvi falar, não é, dentro daquilo que eu entendo, não é? Não é uma verdade. Você pode buscar também, não é? Pode ser que não seja o que eu penso é o que você pensa, não é? Porque eu falo aqui no âmbito da espiritualidade e também da inteligência emocional. Então a gente faz sempre uma analogia, tá bom? Com aquilo que eu vivencio, com aquilo que eu entendo. Mas Deus nos deu uma mente, um cérebro para pensarmos, e você precisa aprender a pensar também, a ter as suas próprias conclusões, ter aí os seus discernimentos de tudo que é falado, né, de tudo que é ministrado é dito, tá bom? Fica comendo tudo como certo, não, para não ficarmos alienados, né? Mas eu sei que você é uma pessoa inteligente, que você é uma pessoa esperta, que você já faz isso, não é? Então vamos lá, gente. Hoje eu quero falar
sobre esses três sentimentos, né? Como ter esses sentimentos e ser saudável. Quais deles é o mais salutar, não é? A misericórdia, a compaixão, a pena. Ih! Vamos lá. Gente, é bem verdade que esses três sentimentos, eles nos habitam, eles vão passando pela nossa vida, né? Todos nós estamos passíveis de ter esses sentimentos, né? Uma vez que a gente sofre, que a gente passa por alguma coisa na vida, não é? E a gente vai tendo todo o convívio, nosso caminhar, não é? Durante a nossa vida, a gente tem que ter aí uma misericórdia, uma compaixão. Mas e pena? Será que a gente tem que ter pena de nós mesmos ou de outro? Boa noite, Luiz. Tudo bem? Seja bem-vindo. Então, gente, nós vamos conversar sobre isso, né? Olha, a misericórdia, a compaixão ou a pena? Na verdade, a compaixão é um sentimento que vem sobremodo, né? Sobreexcelente sobre todos eles, não é? O que também não difere da misericórdia, tá bom? Mas a pena, infelizmente, não é nada bom, não é salutar. E também não é um sentimento, se a gente pode dizer, que cabe ao nosso Criador, não é? Porque o único sentimento que ele teve foi o qual ele deu a Jesus, não é? Tendo uma mudança de mente, tendo aí o sentimento, o único sentimento que coube a ele, não é? De sermos transformados, de sermos esvaziados a cada dia de nós mesmos, não é? Ter uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança onde a mente de Cristo possa nos invadir. Como assim? Ter os pensamentos dele, não é? Pensamento de paz, de amor, de vida, de esperança, de alegria, de encorajamento, não de pena, não é, gente? Porque pena realmente Deus não tem de ninguém. Ele tem, sim, compaixão e misericórdia, não é? A palavra de Deus diz que ele é misericordioso e compassivo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, não é? Quem esteve aí, viu aí minha primeira postagem hoje de bom dia, não é? Falando sobre as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, não é? E são as causas de não sermos consumidos, não é? Porque ela é fiel e Deus é fiel, né? Ele é o espírito de misericórdia e de compaixão. Então, gente, a compaixão, ela está ligada também à empatia, não é? Há toda aí uma nuance, uma vivência, uma palavra de sermos empáticos, não é? Chegou até a estar muito em foco, em moda, né, essa palavra. Ah, você tem que ser empático, tem que ter empatia. Mas nós precisamos entender exatamente o que é ter empatia, não é? É você sentir a dor do outro, é você se colocar no lugar do outro. Será que é possível sentir a dor do outro? Você sente, né? Será que a gente sente mesmo a dor do outro? Bom, na verdade eu acho que sim, não é? Depende de cada pessoa e depende de como é sentida essa dor, não é? Porque só sabe, tem aquele ditado, só sabe a criatura da panela com o leque mexe, né? Quem está realmente dentro da situação, dentro daquela dor, não é? É verdade. Mas a gente, com amor, não é? A gente procura realmente sentir de uma forma metafórica, não é? Dizendo que a gente sente, né? Quando a gente vai até essa pessoa, não é? A empatia tem esse poder, né? E é quando a gente se estende ao outro, né? Quando você estar ali vendo alguém em necessidade, está passando alguma coisa e você para, você toma ali toda a tua atenção, se tira um tempo para poder estar olhando aquela pessoa.
Mas a compaixão, a empatia vai além disso, porque junto com a compaixão, além da gente sentir o que o outro sente, não é? A gente tem que ir até essa pessoa. E aí a gente passa a ser gentil, não é? A gentileza. O que é gentileza? A gentileza você pode levar através de uma palavra de amor, até através de uma palavra de carinho, não é? Ou o simples fato de você se colocar ao lado da pessoa. Não é? Às vezes, um momento de dor tamanha, como de uma perda, não é? Alguém morreu, tem coisas, momentos assim que a gente não tem nem o que falar, não é? Não há nada para ser dito, mas basta a sua presença através da compaixão, da empatia e da gentileza de chegar a essa pessoa, oferecer um ombro, não é? Dizer eu estou aqui e ficar ali, não é? Porque o corpo, os nossos corpos têm energia, não é? E há poder nisso. Então, quando a gente se oferece, chega essa pessoa com sentimento de empatia e de compaixão, a gente tem que agir, porque não basta só a gente ter empatia, ficar de olho de fora, só olhando e ir embora, não é? Nós devemos ter ação, chegar através da gentileza, se colocando ali através de uma fala, de alguma coisa, e oferecer ajuda, fazer alguma coisa para que essa pessoa saia desse estado de tristeza, de dor, não é? Através de uma fala, como eu disse, até mesmo de estar só ao lado dessa pessoa. Boa noite, Lúcia, tudo bem? Fica à vontade. Então, devemos ter, sim, esse sentimento de compaixão. A compaixão, ela é legítima quando ela transpassa, chega até a ter o sentimento de empatia, mas ela, para funcionar, ter a sua funcionalidade, ela precisa vir carregada de ação, ok? Não podemos simplesmente só passar, ver o mendigo lá deitado no chão, ah, coitadinho, né? Que pena, olha o sentimento de pena aí, e não fazer nada, não é? Então precisamos sim ter a compaixão. A misericórdia, gente, também é um sentimento muito parecido com a compaixão. Mas a misericórdia, ela está alinhada também, vamos dizer, entre aspas, aquele sentimentos, aqueles atributos que há em Deus, não é? Quantas vezes você, às vezes, está numa situação, você vê algo tão terrível e você fala assim, misericórdia, não é? Sai naturalmente, igual a gente fala assim, oh meu Deus, não é? Os ateus às vezes não acreditam em ninguém, dizem que não acreditam em Deus, ou agnóstico que não acredita em nada, mas numa força, acredita em alguma coisa, e no momento extremo de dor, de dificuldade, grita-se logo, meu Deus, não é? Pois é, porque lá no nosso interior, porque somos criaturas, somos obras, não é? Criação de Deus, o nosso espírito clama imediatamente por Deus e assim pela misericórdia, porque a misericórdia é propriamente de Deus, é divina, não é humana, não é? É quando somos abraçados com algo que vem sobrenatural sobre nós. É muito mais do que sentimentos e emoções que diz respeito ao ser humano. É algo divino, é algo que vem de Deus, não é? Tanto que nós estamos sempre pedindo por misericórdia, né? Jesus nos acorde, nos ajuda, tenha misericórdia. Quem é que não lembra aí aquela passagem do cego, não é? Do cego Bartimeu de Jericó. Qual foi a palavra que ele disse? Não é? Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele gritou primeiro, tenha compaixão, não é? Porque, como eu disse, a compaixão está ligada à empatia. Para o Senhor estava caminhando com seus discípulos, né, Jesus, e ele gritava: "Tenha compaixão", para que Jesus, para que chamasse a atenção dele através da empatia, para que Jesus prestasse atenção
e tivesse um momento de empatia, de sentir que ele estava precisando de ajuda. Então lhe gritou: tenha compaixão de mim, filho de Davi. E logo em seguida ele gritou novamente: tenha misericórdia, ok? Por quê? Porque ele queria que o Senhor fizesse algo muito mais do que ter compaixão, ter empatia. Ele queria ser curado, não é? E aí teria que haver realmente a misericórdia ser feita na vida dele. E aí Jesus foi até ele, disse, perguntou a ele: o que tu queres? Ele disse: eu quero ver, não é? Aí Jesus disse: então tá, então você vai ver. E aí ele disse novamente: Jesus, a tua fé te salvou. Olha aí, gente, mais um código para gente, não é? Da fé, né? Que a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que a gente crê, não é? A misericórdia tem esse poder também, não é? Como a fé da gente crer, da gente crer. Misericórdia, Senhor, me ajuda, me acode. É como se fosse um clamor a Deus por aquela ajuda, por algo sobrenatural que só Deus pode fazer. Mas nós, sabendo disso, que Deus é misericordioso, nós também podemos agir com misericórdia, não é? Podemos fazer coisas sobrenaturais, curar alguém? Sim, se Deus assim quiser, não é? Deus, ele deu autoridade aos discípulos e deu a nós também, que a palavra diz que nós faremos obras maiores, não é, do que dos discípulos. Desculpa, se beber aqui uma aguinha. Então, nós também podemos agir com a misericórdia, não é? Fazendo aquilo que está muito além de sermos compassivos, não é? Chamar para perto, estar ali ajudando. Como pode ser misericórdia? Como podemos ser misericordiosos? Orando, não é? Uns pelos outros, pela aquela pessoa que a gente encontrou e tivemos empatia e compaixão, agindo, usando as armas que Deus deixou para a gente, que é a oração, que é estarmos ali vigilantes, impartindo sobre essa pessoa palavras de vida, palavras de fé, e se Deus quiser, nos usa através da misericórdia para trazer o sobrenatural, como o cego Bartimeu foi curado, ele pode usar a gente também, entendeu? Então podemos também agir com a misericórdia de Deus, basta Deus querer, não é? E para isso também é um processo, né, gente? Vamos dizer que todo mundo, né? Por isso que estamos aqui sendo a todo tempo moldado, aperfeiçoado por Deus, um esvaziar contínuo, porque quem é que tem autoridade para fazer essas coisas? Não é? Quanto menos tivermos de nós mesmos, de nossas vaidades, não é? Quanto mais humildes, mais mansos, mais autoridade e poder vamos ter, mais do Senhor podemos ter dentro de nós, e aí podemos ir ao encontro do outro, sermos usados por Deus para fazer as maravilhas e sermos misericordiosos através do poder e da autoridade de Deus para ajudar o outro, para que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, ok? Por isso temos que ser, sim, cheios de compaixão, misericordiosos, não é? Ter todos os atributos o qual nosso Mestre Jesus veio à Terra, se tornou homem e deixou esse legado para a gente que é possível, não é? Ele passou aí pelas mesmas paixões que eu e você temos, não é? E usou de misericórdia e de compaixão também. Então, meu filho, se ele deixou esse legado e vivenciou como homem na carne, então nós podemos também, tá certo? Basta que a gente venha se preparando a cada dia, tá bom? E agora, a pena, gente, que sentimento é esse? Não é? De pena. Você já teve pena de você mesmo ou de alguém? Não é? Nós estamos aí, infelizmente, numa geração mimizenta, não é? Todo mundo fala aí, não é? A geração Nutella, não é? Aquela geração
que eu não sei a idade de vocês que estão aí, ou se vocês têm filhos, netos, então a gente precisa estar muito atento a isso, não é? Porque as pessoas estão muito se vitimando, né? Se tornando vítima de tudo, ninguém quer se responsabilizar, os jovens, os velhos que ficaram nas suas idades avançadas, mas continuam infantilizados, e aí ficam essas Nutelas, essas pessoas que ficam se vitimando, querem que, ao todo tempo que a gente tenha pena deles, não é? Ou nós mesmos podemos estar nessa situação. Não é bem verdade que a gente passa assim por isso, né? Às vezes a gente está num momento, numa luta, numa dor tamanha que a gente fica até com pena da gente mesmo, mas que seja momentâneo, porque é dado aí, né, as nossas fraquezas diárias, né? Mas a gente não pode continuar assim, ser vítima o tempo todo, né? Que aí passa a ser patológico, né? E começa a vir as doenças emocionais, não é? O vitimismo traz isso, não é? A pessoa, ela sempre coloca a culpa no outro, ela está sempre achando que ela está certa, ela não quer avançar, ela fica naquele ambiente ali, no seu conforto, achando que está tudo bem, que todo mundo que tem que fazer as coisas para ela, ok? É assim que o vitimismo pega as pessoas e aí ficamos nesse sentimento de pena, que é, gente, um sentimento muito ruim, não é? Nós não devemos viver com esse sentimento nem de nós mesmos, nem chegar a ter esse sentimento pelo outro. É bem verdade que esse sentimento, às vezes, a gente tem em relação a alguém. Você já percebeu, às vezes, que você já ajudou algumas pessoas, tem pessoas que são muito resistentes, não é? Tem algum problema, você oferece ajuda, você oferece dar misericórdia, você oferece dar compaixão, você é gentil com a pessoa, não é? Mas a pessoa, ela não quer ser ajudada. Você já fez de tudo pela pessoa, usou desses dois sentimentos, né? Mais a gentileza, foi até a ela, disse palavras de amor, de vida, chamou para perto, mas a pessoa não quer mudar, a pessoa fica naquele vitimismo, não é? O tempo todo. E aí, qual é o sentimento que a gente começa a ter sobre essa pessoa? De pena, não é? É assim que acontece, porque a gente viu que a gente já se esforçou, já fez tudo para poder ajudar aquela pessoa, mas a pessoa ela fica inerte na sua miserabilidade e ela não quer sair dali. E a gente que está de fora, que vem melhor, a gente começa a ter pena. E esse é o pior sentimento que um ser humano pode vir a ter sobre a outra pessoa. O que acontece? A gente começa a se afastar, não é? Não acontece isso? Porque não tem mais como conversar com essa pessoa, não tem mais como a gente conviver, porque ela fica irredutível e fica ali e a gente começa a realmente sentir pena. Então, esse sentimento não nos cabe. Deus não tem esse sentimento, ele não se relaciona com a gente com sentimentos de pena. A gente vê em toda palavra, não é, que Deus ele trata o homem, que Deus ele procura nos ensinar, não é? Eu costumo dizer que Deus ele não castiga ninguém, gente. A gente é que colhe as consequências. Não é? Às vezes a gente caça a luta por nós mesmos, pegamos atalhos, não é? E aí a gente caça a luta, não é? Aí até fazer o retorno de volta, não é? Deus perdoa, a gente pede perdão, se arrepende, que eu falei na live de ontem, mas a gente vai colher as consequências daquilo que a gente fez errado, de que o juiz apitou a falta, não é? Que é o Espírito Santo, e a gente teve que cobrar ali o pênalti. Não é o arrependimento, e aí pegar a via, né? A gente está numa via até achar o retorno para voltar, demora, não é? Então a gente vai passando ali pelas consequências. Mas Deus é bom, não é? Deus é bom. Então tem lutas que a gente caça e tem outras que Deus nos prova
para que a gente fique alicerçado na nossa fé, que a gente fique mais firme, não é? Então, Deus, ele não usa de pena, ele não fica, coitadinho. Não, quando ele tem que fazer, ele faz mesmo, não é? Ele faz e fica assistindo a gente. Ele é tipo aquela mãe, o pai, que quando tá com seu bebê aprendendo a andar, você que é mãe e pai ou avô, quando seu filho, seu neto está dando os primeiros passinhos, você corre quando ele cai, quando ele vê que ele vai cair, você já corre para pegar ele ou você deixa ele desenvolver, caiu, está chorando, deixa ele chorar um pouquinho. Qual é a sua atitude? Você fica com pena e vai correr logo para acudir, não é? Pois é, não podemos fazer isso porque não é isso que Deus faz com a gente, não é? Ele deixa assim a gente cair, a gente ir andando, aprendendo a andar sozinha com as nossas próprias pernas, para que a gente fique forte, para que a gente realmente venha crescer e saber agir e compreender e ter uma consciência do que é ter compaixão e misericórdia e não ter o sentimento de pena, não ser movido pelo sentimento de pena. Você entendeu? É igual, vamos supor, o ovo da galinha. Imagina a galinha põe um ovinho e aí tá chocando a gente. Vou ajudar o pintinho a sair. Vai lá e descasca. E aí, como é que vai ser? O pintinho não fez a força que ele tinha que fazer para romper ali a casca do ovo. A gente vai quebrar o processo, não é? Se a gente, não, tô com tanta pena que ele vai fazer muita força, eu vou ajudar ele. Tá vendo como que é? Tudo para a gente pensar e a gente nos ajudarmos a termos assertividades na nossa vida, é só a gente imaginar o que Jesus faria. Como que Jesus faria? Ele agiria como nessa situação? Ele agiria como compaixão, como misericordioso, como quem tem pena, não é? E também fica uma analogia para tantas outras coisas, tá bom? Quando você está em dúvida, tem dificuldade, se coloca, faz uma pergunta, que a palavra está aqui para nos instruir, nos apontar o caminho. Como que Jesus agiria nessa situação? Eu estou com uma dúvida, não sei o que eu faço, não é? Aí a gente consegue alinhar a nossa vontade, a nossa escolha, junto com a vontade de Deus, com a escolha de Deus, com aquilo que realmente é certo e vai ser bom para a gente. Ok? Você está entendendo? Espero que você esteja entendendo, que eu esteja me fazendo entendida, tá bom? Se vocês quiserem comentar, fique à vontade aí. Quiser perguntar também, estou aqui, tá bom? Para você que não entrou na live, que está só escondidinho aí me vendo. Porque eu sei que aqui no Face um monte de gente fica escutando, mas não comenta, não fala nada aqui, não é? Mas tá tranquilo, você é livre para fazer aquilo que você quiser, tá bom? Amo vocês. Então, gente, é isso que eu quero e quis comunicar a você, que você entenda exatamente que tipos de sentimentos você tem, que te habita, que te invade, que você quer realmente ser cheio desse sentimento ao longo da sua vida. Ser uma pessoa cheia de compaixão, ter misericórdia, ser uma pessoa que tem pena. Ah, não, gente, deixa a pena para lá. Como o meu antigo pastor, o primeiro pastor que eu falo com o meu pai espiritual que eu nasci, né? Onde me converti, ele falou: olha, quem tem pena é galinha, né, gente? Então é isso, não devemos ter pena de ninguém. Se tivermos que ter algum desses sentimentos, que seja a compaixão, junto com a empatia, de chegarmos até a pessoa, junto com a gentileza, de levarmos junto com a compaixão e com a empatia, uma palavra de amor, uma palavra de vida, uma palavra de força. Mas nada disso funciona, nem a empatia, nem a compaixão, se não houver ação, se a gente não fizer nada para mudar aquele estado o qual a pessoa se encontra de dor, de luta, de dificuldade. Devemos não oferecer só o nosso ombro, não é a nossa fala, nossas palavras, mas nos movermos de alguma forma para que essa pessoa saia desse estado, para que ela mude
o estado emocional dela de dor, de tristeza, tá bom? É como a fé, né? A fé sem ação é morta. Não é? Diz a palavra, não é? Se a gente ficar só de fé e não fizer nada, tipo, cara, ah, Jesus, eu quero um emprego, eu quero. Ai, abre uma porta de emprego para mim, quero isso, mas você fica sentado no sofá, não sai, não é? Não faz nada, não procura emprego, achando que vai cair do céu, que Deus soberanamente vai fazer alguém bater na tua porta e oferecer um emprego. Até pode, né, gente? Até pode, mas Deus é sempre aquele que quer trabalhar junto com o homem, ele quer ver o seu esforço, não é? Para que a gente venha dar valor, para que a gente venha ser tratado, tudo é processual, não é? Deus, ele nos fez para isso, para fazer as coisas sempre com ele, porque a gente faz a nossa parte e aí ele faz a dele, não é? Aí fica bonito, fica perfeito. Tá bom? Então, devemos usar também, sermos misericordiosos, sempre com a função da misericórdia de Deus, que envolve amor, que envolve inclusão, que envolve chamar para perto, que envolve fazer aquilo que o homem não pode fazer, mas só Deus pode fazer através do seu poder, da sua unção, da sua graça, que é nos dada, colocada no homem, para ser instrumentos teus usados na terra, para que ele sim seja glorificado através das nossas vidas, pela misericórdia dele, que uma vez nos habita. Ok? Então é isso, gente, que eu quis falar, e espero que você tenha entendido, que essa palavra seja vida para você como foi e está sendo em mim, e que a gente coloque em prática, não só fique ouvindo, né, gente? Que a gente exercite, que isso realmente venha fazer parte da nossa vida para que transforme outras vidas, não é? Porque, como eu digo, nós não estamos aqui na Terra para comer, beber, dormir, viver somente para o nosso bel prazer. Nós temos algo a fazer da parte de Deus. Temos propósito, temos um propósito de vida, temos um chamado. Qual o Senhor, quando a gente for recolhido, vai perguntar, não é? O que, que foi, quanto foi que você fez de bem na terra, quanto você fez de bem ao outro, que é isso que nos transforma, esse é o sentido da vida, o maior sacrifício que Deus quer, não é a gente ficar fazendo sacrifícios tolos, né, que não leva a nada, é fazer o bem sempre ao outro, sem olhar a quem, tá bom? Porque quando fazemos o bem, ajudamos as pessoas, estamos fazendo o bem a nós mesmos. Como eu sempre falo, nossa autoestima é elevada, somos vivificados, não é? É uma coisa que é de Deus isso, não é? A gente dá e a gente recebe. Parece até que eu sempre falo aqui, até no meu grupo de oração, parece que a gente está sempre faz uma coisa, está barganhando com Deus, não é? Ah, eu vou fazer isso, Deus vai me abençoar. Não é, porque a própria palavra de Deus diz, não é? Para a gente pedir, Ele vai nos dar. Não é? Bata na porta, a porta vai se abrir. Deus tem o prazer de nos abençoar quando a gente faz o bem, quando a gente está alinhado aí às nossas vontades, à vontade dele. Por quê? Porque ele é bom, ele é pai. Qual é o pai que não quer dar o melhor para o seu filho? Não é? Você que é pai, que é mãe, que, enfim, ama alguém, a gente quer sempre dar o melhor para aquela pessoa, não é? Então, Deus vendo que nós estamos procurando fazer o bem, ele vai se agradar de nós, não é? E vai nos presentear, ele sempre vai nos presentear. Por isso a sua palavra diz que a gente deve buscar em primeiro lugar o seu reino, porque as demais coisas, todas as outras coisas, que coisas são essas? As coisas que a gente precisa, as coisas naturais da vida. Eu costumo dizer que eu não gosto de ficar orando para pedir coisa bem material. Ai, gente, eu acho isso um saco, uma perda de tempo. Porque o que eu quero mais pedir é pela minha transformação, não é? É para eu deixar todas as minhas piores emoções, se eu sou irada, deixar de ser irada, de ser compulsiva, de ser ansiosa. Essas coisas que a gente tem que pedir pelas virtudes de Deus. Mas, infelizmente, a gente tem que pedir
também, né, pelas coisas materiais, porque aqui na Terra nós precisamos dela. Mas Deus já sabe do que a gente precisa, não é? Nós precisamos de uma casa, de um trabalho, eventualmente de um carro, mas tudo na simplicidade de Deus, não é? Tudo naquela coisa. Oi, oi Valéria, tudo bem? Você entrou na live. Ai, meu Deus. Fica à vontade. Quer falar alguma coisa? Não, Não, não. não, acho que Você está assistindo, apertou um botão aí, mas tudo bem, Valéria, fica aí mesmo. Então, gente, é isso. Deus é bom, ele sempre quer nos dar um melhor, não é? Então, como eu falei, a gente não precisa estar clamando necessariamente todo o tempo por bens materiais, porque ele sabe daquilo que a gente precisa, não é? Mas a palavra de Deus diz que a gente precisa aprender a pedir. Vou fazer uma live falando sobre isso, que eu aprendi isso, né? Que a gente precisa aprender a pedir, porque existe aí toda uma forma para a gente tocar o coração de Deus. Deus parece que ele fica esperando umas palavras certas soltar para, tipo assim, ele se inclinar para ouvir. Ele gosta disso. A palavra de Deus fala isso, não é? Que Davi tinha esse poder também, não é? Parece de tocar no coração de Deus. Os profetas têm essa pegada, não é? De saber como falar, não é? E Deus, tipo assim, como se ele estivesse distraído, a gente solta uma palavra de entendimento, de sabedoria, e Deus vem ao nosso encontro. Isso é saber pedir. Então, gente, que a gente possa também aprender a saber pedir, a sermos misericordiosos, cheios de compaixão e nada de pena, tá bom? Se você está vivenciando alguma coisa assim, se tornando como vítima, ou conhece alguém que fica se vitimando, e se você está quase com aquele sentimento de pena, você entrega essa pessoa nas mãos de Deus. Porque o mais você já fez, você já estendeu a mão de compaixão, já estendeu a mão de misericórdia, então só Deus mesmo, não é? E também tem o fato da pessoa querer, não é? Porque Deus não vai tratar a gente como um robô, não é? Por isso ele nos deu o livre-arbítrio, uma mente, um cérebro para raciocinar, para a gente fazer escolha. A palavra de Deus diz que quando éramos criança, pensava como criança. Quando a gente chega adulto e tem noção do bem e do mal, nós precisamos fazer escolhas, não é? Então, se essa pessoa é um adulto, ela vai ter que se decidir se ela quer sair daquele estado, se ela quer de ajuda. Então, é aí que a gente sai, não é? Sai do jogo e entrega essa pessoa a Deus e fica só orando. É o que eu já postei aqui também, que tem coisas que a gente só consegue através da oração, não é? Porque o muito falar também às vezes enfada a pessoa se enche, não é? Você às vezes que é mãe, aí que fica com o teu filho, fulano vai fazer, fulano, aí a pessoa não vai fazer mesmo. Então, às vezes, a gente tem que calar e ficar só quietinha, orando, impartindo sobre a mente, sobre o espírito dele, entendeu? E aí Deus vai tocar, porque aí é o Espírito Santo que convence. Não somos nós que temos o poder de convencer ninguém, nem mesmo nossos filhos, nosso marido, principalmente da nossa casa, né? Que a palavra diz que são eles que vão fazer aí, não é? Os preguinhos, vão colocar os preguinhos na nossa mão. Então fique esperto, não é? Fique ligado. Então foi isso, gente, que eu quis comunicar a você, que você pense, que você medite, que você busque também junto ao seu Criador discernimento sobre isso, né? Não só o que eu estou falando aqui, não é, não seja uma verdade, mas que você também busque ele para que ele traga revelação, traga uma explosão de mente, trazendo um discernimento sobre tudo isso que eu falei, sobre a compaixão, sobre a misericórdia, sobre o sentimento de pena, tá bom? E claro que tem sempre uma base, né? Tem sempre
não fugindo nunca do contexto. Aí você sabe que está alinhado a aquilo que Deus quer nos falar, aquilo que Deus tem realmente para nos ensinar dentro da sua palavra, que é verdade, né? Só Ele é verdade, só a sua palavra é verdade. A minha palavra nunca vai ser a verdade, porque eu não sou a verdade, né? A palavra diz que Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente não é, né? A gente só fica aí sendo canal, instrumento dele, e que Deus tenha misericórdia de nós. Então estamos sujeitos a erros, não é? A contaminações, a tantas vozes que andam por aí, não é? Por isso que Deus quer que a gente raciocine, tá bom? Que você pense sempre e medite. Então, ótima noite, obrigado por todos que estiveram aqui, Luiz, Luísa, Valéria. Muito obrigada pela presença de vocês. Que Deus abençoe vocês com uma ótima noite. E amanhã, se Deus quiser, estarei aqui de volta uma nova mensagem. Ainda não sei o que é que eu vou falar, vamos ver, né? E espero por vocês também amanhã, tá bom? Convide aí pessoas que você conhece também para estar aqui. Se quiser, pode compartilhar essa live, vou deixar salvo aqui, tá bom? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, hoje e sempre. Beijo, tchau, tchau.